Agentes de saúde podem ganhar adicional de insalubridade. Especialistas condenam o projeto que permite à iniciativa privada cobrar dívidas que deveriam ser pagas a órgãos públicos. E ministro do Planejamento vem ao Congresso detalhar lei orçamentária. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta segunda-feira. Se o presidente da República sancionar um projeto que o Senado aprovou hoje, todos os agentes comunitários de saúde vão ter direito adicional de insalubridade automaticamente. Hoje eles têm que pedir o benefício e comprovar o contato com doenças contagiosas, por exemplo. São cerca de 300 mil profissionais em todo o país que agora têm a permissão do Congresso Nacional para esse e outros direitos. O projeto garante benefícios sociais e trabalhistas para os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Se a lei for sancionada, eles terão direito a um adicional de insalubridade. Também poderão participar de cursos de formação pagos pelo poder público. Cursos que serão oferecidos pelo próprio Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Educação, tendo como fonte financiadora o Fundo Nacional de Saúde. Outro artigo garante que o tempo de serviço dos agentes comunitários poderá ser contado para o cálculo da aposentadoria, o que hoje não está previsto em lei. Esses direitos que eles vão conseguir, esses avanços sociais, é até quase que insignificante, considerando o trabalho da maior importância que os agentes da saúde hoje promovem para a sociedade. O projeto também prevê preferência para os agentes comunitários no programa Minha Casa Minha Vida, mas o relator já avisou que isso pode ficar de fora da lei. Quando for encaminhado ao presidente, essa preferência aos agentes de saúde e de endemias rurais, ela pode ser retirada, pode ser vetada. Não há compromisso de sanção. Eu espero, senhor presidente, que o Executivo, que o presidente da República tenha a acessibilidade necessária para sancionar essa matéria, porque ela representa a consolidação de direitos para os profissionais que atendem, em especial, o povo mais pobre desse país, com programas como o programa de médicos da família, o programa de agentes de saúde da família. A lista de projetos a serem votados antes das eleições tem outros 10 itens e apenas uma sessão marcada para esta terça-feira. O presidente do Senado, Renan Calheiros, convocou reunião de líderes para as 11 da manhã para tentar definir a pauta de votações no plenário. Permitir que órgãos públicos possam ceder direitos sobre créditos de qualquer natureza a entidades privadas foi o tema do debate na Comissão de Direitos Humanos. O projeto que dispõe sobre o tema está em regime de urgência na pauta do plenário. Esse tipo de operação, que já é feita em alguns estados e municípios, poderia ser uma forma de enfrentar a atual crise financeira. Os convidados da audiência eram todos contrários à proposta. O projeto permite que União, estados e municípios possam ceder os direitos sobre créditos de qualquer natureza. Dívidas parceladas dos contribuintes com o fisco são um exemplo. A instituição que adquirir esses créditos paga para o governo com desconto de 50%, mas o total arrecadado será repassado para a empresa. Os estados e municípios serão chamados a honrar esses pagamentos. Isso tudo vai virar dívida pública. Pessoas podem aplicar, ganhar bastante dinheiro, ninguém é contra isso. O problema não é o que isso pode lucrar para quem está fazendo esse processo. O problema é a dívida social que isso vai gerar, ferindo absolutamente os direitos humanos e sociais do país, como até hoje ainda não aconteceu, e que afundou a Grécia. Se paga 12,5% de juros ao ano sobre as parcelas do que foi pego pelo Estado e recebe 23%. Esse é o melhor negócio do mundo. Mas eu não posso comprar, como também ficou muito bem esclarecido aqui. E aí fica a dúvida. Qual é o risco
Qual o risco deste negócio jurídico? Os convidados e também os senadores presentes na audiência concordam que o assunto é bastante difícil de compreender. Por isso mesmo, eles querem que o projeto que está na pauta do plenário do Senado seja primeiramente debatido nas comissões temáticas. Tem que promover essa discussão para poder... Você não defende nada a favor ou contra se você não entender. Ninguém conhece. Então, esse é o primeiro ponto, jogado direto no plenário. Tem uma correria aí do Meirelles e desse governo do Temer aprovar isso. Estão dizendo que isso vai entrar 60 bilhões no Caixa da União. Outros dizem 70, 50. Ninguém sabe ao certo. Mas há uma correria desse governo para aprovar isso rapidamente, sem discussão, sem aprofundamento. A Comissão Mista de Orçamento realiza audiência pública amanhã com o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, para debater o projeto de lei orçamentária para o próximo ano. Uma das novidades, a proposta de congelar os gastos públicos divide os parlamentares. O ministro vem ao Congresso para esclarecer dúvidas dos parlamentares em relação à lei. A visita é uma formalidade que acontece todos os anos. O projeto de lei orçamentária, a tramitação dele, ele é relativamente longa, né? Ela começa agora, ela acabou de começar, a audiência pública é o primeiro passo, né? O passo em que o ministro do Planejamento vem para trazer explicações para os parlamentares e a partir dessas explicações e de análises posteriores que eles forem fazendo, o cronograma vai se desenrolando até o final do ano. A lei orçamentária foi recebida no dia 31 de agosto. Ela prevê salário mínimo de R$ 945,80, inflação de 4,8%, taxa de juros de 12,1% e dólar a R$ 3,40. O ministro elevou a expectativa de crescimento do PIB, soma das riquezas produzidas no país, de 1,2% para 1,6%, mas manteve o déficit de R$ 143 bilhões no setor público, 139 bilhões só no governo federal. O projeto de orçamento enviado pelo Executivo prevê gastos que ainda precisam ser aprovados pelo Congresso. Por exemplo, já reserva dinheiro para o reajuste salarial dos ministros do Supremo Tribunal Federal, projeto que ainda precisa ser aprovado pelo Legislativo. Outro ponto que ainda precisa passar pelo Congresso é a PEC que institui um teto para os gastos públicos. O teto, ele é para os gastos primários, os que impactam o resultado primário, né, que muito vem sendo discutido, né? O que está previsto na PEC, né, e o que a LDO procurou retratar, é que esses gastos, né, eles terão que ser corrigidos pela inflação e isso servirá como um teto para o gasto primário, né? Mas diversos outros detalhes ainda precisam ser afinados, tanto na PEC quanto na LDO aprovada, para que os parlamentares efetivamente possam, né, aplicar isso na aprovação da lei orçamentária. Essa proposta é prioridade no governo e foi apresentada como solução para a crise. Tem que ter um teto, e esse teto, com muita sinceridade, nós vamos degladiar dia e noite até que a gente entenda que não se conserta a economia do Brasil se você não colocar um teto nos gastos, que aliás é muito importante que isso seja feito e deveria ter sido feito bem antes. Agora vem essa PEC que limita, quer dizer, com isso, aquilo que a gente previa de 10% para a educação do PIB em 2024, que é o ano termina o PNE, o Plano Nacional de Educação, ele fica inviável, né? Não tem como crescer, nós estamos em 6 e pouco, para 10% se limita a gastos com a área social como um todo, com segurança, em todas as áreas fundamentais neste país. O presidente do Senado voltou a defender a desvinculação dos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal aos demais cargos da administração pública. Hoje, o salário dos ministros do STF é o teto dos vencimentos de todos os servidores públicos. O que há de pior nesse aumento é porque ele indexa os estados e tem uma repercussão imediata. Há uma liminar no CNJ que manda se fazer esse aumento automaticamente. Então é a União criando despesa para os estados.
E isso não pode continuar, é muito ruim. No passado, e aqui no Legislativo nós já superamos isso, era tudo indexado. Se você convocava o Congresso Nacional, você tinha que pagar a convocação aos servidores. Se você reajustava algum salário, você estabelecia esse patamar para o restante da administração. É preciso também que se resolva isso no Judiciário. O Conselho de Comunicação Social do Congresso emitiu nota sobre a medida provisória que extingue o Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, e o mandato do presidente. Em maio, o governo já havia afastado Ricardo Mello da presidência da empresa, mas ele retornou ao cargo com o aval do STF. Essa medida provisória nos causa estranheza e constrangimento na medida que nos parece, primeiro, um instrumento inadequado, né? Ou seja, um instrumento inadequado e que atinge, do meu ponto de vista, de morte a estrutura pública do sistema, né? Ou seja, o que caracteriza a dimensão pública da EBC cai por terra e, portanto, retroage a compreensão do sistema público ao velho sistema estatal dos piores períodos da ausência de democracia no Brasil. Então nós ficamos preocupados com isso e a nota manifesta isso. Preocupação. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.